Vamos fechar os olhos para orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, te agradecer mais ainda por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Fala conosco, Deus, que eu suma completamente para que o Senhor apareça. Fala, Senhor, nos corações de cada um de forma específica e clara, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, eu vou falar sobre isso. Nem tudo é o que parece. Vocês já ouviram falar em uma luta forjada? Vou explicar para vocês o que é. Uma luta forjada é quando um boxeador, um lutador, ele sobe no ringue, mas ele já tem a certeza que ele vai ganhar. Ele já tem a certeza que está tudo certo. Já está tudo garantido para ele vencer. Garantido para ele vencer. Não importa quem seja o adversário dele. Não importa com quem ele vai lutar. Então, essa luta forjada, ela só pode ser perdida caso você não apareça para a luta. Caso seja WO. Esse é o único modo de você perder uma luta forjada. O que a gente vive aqui nesse mundo, o que a gente vive todos os dias na nossa vida, é como uma luta forjada. Já está tudo ganho, já está tudo certo, e o único jeito da gente perder é se a gente não aparecer no ringue. Deus está tipo o nosso treinador dizendo assim: vai, só precisa subir, eu já venci, já foi tudo pago, está tudo certo. E você fica lá do lado de fora porque você tem medo de apanhar na luta. Só que quando a gente não sobe para a luta, mesmo sendo uma luta forjada, a gente acaba apanhando de todo jeito. Então, todo mundo passa por dificuldades, por lutas. E essa pessoa que está aí do seu lado, pode ser que você nunca tenha visto, pode ser que seja muito seu amigo, pode ser que você ache que sabe tudo da vida dela. Mas todo mundo passa por alguma luta e acha que ninguém mais vai entender o que ela está passando. Acha que ninguém mais vai saber como é se sentir daquela forma. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por coisas que não quer passar. Isso é a vida, certo? Até aquela pessoa que você acha que tem a vida perfeita, que você segue no Instagram e que faz todos aqueles stories nas Maldivas e tudo mais, pronto. Essa pessoa também passa por lutas. Essa pessoa também passa por guerras. E hoje eu vim falar que nem tudo é o que parece. Por quê? Uma coisa é a gente enfrentar um gigante. A gente está vendo ali naquela luta que, caramba, o adversário é forte, ele é grande. Mas você já se sentiu como se tivesse 10 gigantes ao seu redor e você não sabe nem qual que você enfrenta primeiro? Então, Deus, Ele te trouxe aqui para te treinar para algo que Ele quer fazer fluir da sua vida. Por isso que não vai ser fácil. Todo treino é difícil, todo treino dá trabalho. Mas todo treino vale a pena. Com Jesus, nem tudo é o que parece. A morte é vida, a cruz é ressurreição. O primeiro é o último. Com Jesus, nem tudo é o que parece, e ainda bem por isso. Porque Ele pega os mais improváveis, Ele pega as coisas que você nunca acreditaria que poderiam acontecer, e Ele faz acontecer. Amém? Então, em primeiro lugar, o primeiro tópico dessa mensagem é: nem tudo é o que parece, porque com Jesus, até a parede é porta. Amém? A parede é porta. Como assim? Com certeza, você já se deparou com alguma situação que você se sentiu de cara com a parede. Você disse assim: eu vou abrir essa porta. Quando você deu um passo, não tinha nada do outro lado para você passar. Era uma parede. E você se perguntou: o que é que eu fiz de errado? O que é que está acontecendo? Então, você não fez nada de errado. A única coisa que aconteceu é que você estava esperando um sim e Deus te deu um não. E às vezes ouvir não dói. Às vezes a gente não está preparado para ouvir não. E tudo bem. Para você ser exaltado, para você ser levado no lugar onde Deus quer que você chegue, você vai precisar dar de cara com algumas paredes. Você vai precisar ouvir não algumas horas. Desde que a gente é criança, quando a gente é bebê, na verdade, a gente está aprendendo a andar, os pais sempre tiram os obstáculos da frente do neném, não é? Quando ele está aprendendo a andar, tira isso, tira aquilo. Espera aí, para ele não tropeçar. Por quê? Porque os pais, eles não querem que aquela criança fique desacreditada que ela consegue andar. E aí a gente cresce e, de um jeito ou de outro, a gente continua esperando que alguém que está no comando
tire os obstáculos da nossa frente quando eles aparecem. A gente fica esperando que alguém faça igual o nosso pai fez e tire tudo para que o nosso caminho seja livre. A gente nunca espera uma parede, a gente sempre espera portas abertas, portas abertas, portas abertas. E, assim, quando a gente cresce, a gente precisa alcançar um novo nível de maturidade. A gente precisa alcançar realmente um crescimento em Deus grande o suficiente para o que Ele quer derramar sobre nós. Deus dá habilidade para a gente é que duvida dessa habilidade. Ele dá habilidade e a gente que fica dizendo, porque eu não consigo, porque eu não vai ter como fazer isso. E Deus está lá só dizendo, olha, eu já te dei a habilidade, mas você precisa fazer alguma coisa com isso que eu te dei. A parede que parece uma porta, mas na verdade é só cimento e tijolo, não é Deus querendo te castigar. Ele não ficou chateado com você e disse, eu vou fechar agora todas as portas, ela não entra mais em canto nenhum. Não, não é isso. Quando tem uma parede no lugar de uma porta, vai ser ruim, vai ser incômodo, vai ser uma frustração para você, vai ser inconveniente, mas é necessário. Para que tudo que você ora aconteça, você vai precisar ouvir não. Você vai precisar dar de cara com a parede algumas horas. Amém? E teve uma pessoa que ela entendeu isso na Bíblia. Essa pessoa foi Davi. Davi, ele não teve as coisas muito fáceis na vida dele. Ele sempre teve que ralar um pouquinho. Ele teve que crescer, que amadurecer muito cedo. Assim como muitos de vocês aqui. E talvez você se pergunte assim, Gabi, mas as coisas vão ficando mais fáceis, né? Porque a gente vai crescendo, pelo menos vai ficando mais fácil. Não, as coisas não vão ficando mais fáceis, mas você vai ficando mais forte. Amém? Você vai ficando mais forte e aquilo que te abatia antes não te abate mais. Você vai ficando mais forte e aquilo que era pesado já não pesa mais. Você vai ficando mais forte, mas as coisas vão continuar vindo. Foi assim com Davi. Davi, ele passou por vários processos diferentes na vida dele. E a gente vai falar hoje sobre um trecho bem curto, na verdade, da história dele. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Samuel 17, e a gente vai ler do 20 ao 24. Amém? Amém, gente? 1 Samuel 17, a partir do 20, diz assim. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé, seu pai, lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Amém. Davi estava lá, ele estava só fazendo o que o pai dele mandou fazer. Ele foi levar comida para os irmãos dele, ele estava obedecendo o pai, ele estava tranquilão e não tinha nada a ver com aquela guerra. Mas, no verso 23, diz que enquanto Davi conversava com os seus irmãos, ele foi interrompido. Apareceu uma parede, só que era do tamanho de um gigante na frente dele. Davi, ele foi interrompido por aquele gigante, e o gigante estava fazendo as ameaças que ele sempre fazia. E quando a gente é interrompido, a gente não gosta, né? Ninguém gosta de ser interrompido quando está comendo, quando está falando, quando está fazendo qualquer coisa, quando está ouvindo música. Ninguém gosta de ser interrompido. E Davi foi interrompido com uma ofensa. Davi deve ter perguntado a Deus, Deus, eu não estou entendendo, eu só vim aqui fazer o que o meu pai mandou eu fazer, e agora fica esse cara aí ofendendo a gente e tal, ninguém vai fazer nada em relação a isso. E às vezes a gente se pergunta a mesma coisa, às vezes, na verdade, a gente faz essa mesma pergunta para Deus. A gente olha para os obstáculos e a gente diz, Deus,
está interrompendo aqui meu caminho. Como é que eu vou passar se o Senhor não fizer alguma coisa? Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. E a gente fica se perguntando. Mas a verdade é que quando as coisas interrompem o nosso caminho, a gente precisa olhar para Deus e dizer assim: Deus, o que é que o Senhor vai fazer que o Senhor precisa usar esse obstáculo aqui para eu crescer? O que é que o Senhor vai fazer? O que é que o Senhor está pensando? Qual é o teu propósito nisso? Você precisa começar a enxergar Deus no obstáculo que apareceu na sua vida, amém? Você precisa começar a enxergar não com os seus olhos humanos, mas com os olhos espirituais. Você precisa mudar a sua visão. Que bom que nem tudo é o que parece. Se tudo fosse o que parecia, quando as coisas dessem errado na nossa vida, realmente tinha dado tudo errado. Mas com Jesus não é assim. Quando as coisas dão errado na nossa vida, ainda assim vai dar tudo certo. Amém? Então, Deus usa tudo que poderia ter sido usado contra nós a nosso favor. Davi podia ter dito assim: que cara ignorante, eu vou sair daqui, vou deixar esse sanduíche aqui para os meus irmãos e eu vou me embora. Eu vou voltar lá para o pasto, cuidar das minhas ovelhas, que eu estou confortável, é o melhor que eu faço. Mas Davi não fez isso. Davi, ele ouviu aquilo e ele disse: eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. A verdade é que a gente precisa aceitar algumas coisas como tratamento de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que a gente não aceita como tratamento rouba o lugar que Deus quer te exaltar. Tudo aquilo que você não aceita como tratamento está só roubando o lugar onde Deus quer te exaltar, o lugar onde Deus quer te colocar. Você está entendendo? Nem tudo é o que parece. Mas se você não se submeter, se você não aceitar esse treinamento de Deus, você nunca vai chegar no lugar que Deus sonhou para você. Se você se acha bom demais para passar por algumas coisas, deixa eu te dizer, todo mundo precisa passar por isso. Todo mundo, ninguém é bom demais, ninguém é bom o suficiente que não precise passar por um treinamento. Todo mundo precisa passar por isso. Amém? Então, em primeiro lugar, a parede, na verdade, é porta. E em segundo lugar, o precipício é trampolim. Amém? Vocês podem repetir comigo? O precipício é trampolim. Amém. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente sonhou, a gente sente como se estivesse caindo de um precipício, não é verdade? A gente diz: pronto, eu não tenho mais nada o que fazer, eu vou só me entregar porque o destino agora é a morte. Jesus já pode levar, que eu estou sendo só peso aqui na terra, pode levar, Deus, não está adiantando mais de nada. No verso 24 diz que quando os israelitas viram o gigante, todos fugiram com muito medo. Quando os israelitas eles viram o obstáculo, todos fugiram com medo. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que é tudo sobre perspectiva. Talvez você está vendo isso que está acontecendo na sua vida do jeito errado. Você está vendo como a pior coisa que poderia ter acontecido. Ai, Deus, a única coisa que eu te pedi foi que isso nunca acontecesse, agora aconteceu. Gente, se aconteceu, é porque tem um propósito. Mas quanto mais você demora a enxergar esse propósito, mais você fica preso na mesma fase, na mesma fase, na mesma fase. Você consegue entender? Amém? Quando você é chamado por Deus, a perspectiva posiciona você. Como você se vê, como você vê a situação, importa e faz toda a diferença. Davi, ele estava prestes a enfrentar um gigante que estava fazendo ameaças há 40 dias. Nada daquilo era novidade. Mas enquanto todos do exército deram um passo para trás, Davi deu 2 passos para frente. Ele disse: eu não vou correr desse gigante, eu não vou fugir dele. Eu tenho alguém que pode lutar por mim e pode vencer por mim. Minha pergunta é: como você tem visto o que você tem passado? Se a sua perspectiva não está funcionando direito, você não vai se mover para a posição que Deus precisa que você se mova. A Bíblia diz claramente, quando eles viram Golias, eles morreram de medo. Imagina um exército. Eu queria chamar aqui o nosso exército. Quem vai ser meu exército? Aqui. Esse aqui é o exército forte de Israel. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o exército, gente. Faz cara de mal. Vamos, meu filho, vá. O bichinho tem uma cara de bonzinho. Ele. Esse daqui é nosso exército, certo? E o exército estava assim, ó.
Hoje a gente vai vencer. Hoje a gente vai derrotar Golias. Hoje é o dia. Esse daqui está mais ou menos ainda. Hoje é o dia, a gente vai vencer, A gente estava acreditando muito que a gente ia ganhar e tal. Mas eles não tinham visto ainda Golias, certo? Não tinham visto. Aí vai subir agora Golias. Nosso Golias é esse daqui. Calma, o exército está olhando para lá. Olha para lá, não olha para Golias não, olha para lá. Tu está olhando para lá. O exército está olhando para cá, certo? Não está vendo Golias, por isso que eles estão animados. Meu irmão, a gente vai vencer, a gente vai ganhar. Beleza. Quando Golias chegou, que o exército virou e olhou para Golias, saiu tudinho correndo de medo. Vai, corre. Saiu tudinho correndo de medo. Não ficou um para contar a história. Um exército, o povo que era treinado, o povo que era para saber o que estava fazendo na hora da guerra, correu todo mundo. Fica aqui, Golias. Golias está bem, ó, intimidando vocês. Então, esse exército correu. E muitas vezes é assim com a gente. É muito fácil a gente falar que vai vencer quando a gente não vê a oposição. Mas você é capaz de se posicionar no lugar certo quando você vê o gigante? Você é capaz de se posicionar no lugar certo quando você vê com quem você vai ter que lutar? Então, Davi fez exatamente isso. Ele viu o gigante e ele decidiu se posicionar no lugar certo. Eu não sei o que é que você faz quando você tem medo, mas a maioria das pessoas foge para um lugar escuro, para um lugar onde elas podem ficar sozinhas. Elas tomam decisões guiadas pelo medo, e isso é muito perigoso. Você pode passar por uma queda, por um precipício. Você pode passar por muitas coisas, mas quando a sua perspectiva não está só no obstáculo, mas em Deus, você consegue superar todas elas. Amém? Então, eu queria chamar aqui nosso Davi. Pode vir, Davi. Esse aqui é Davi. Magrinho. Ninguém dava nada por ele, o coitado. Mas ele é disposto, veja, veio correndo. Esse aqui é Davi, certo? Davi já chegou olhando para o gigante e querendo tirar onda com a cara dele. Beleza. Mas por que Davi fez isso? Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi sabia que a presença de Deus vinha com ele. Certo? A gente tem uma pessoa só para interpretar a presença de Deus aqui hoje. Pode vir. Lutador oficial do Connect. Jares está representando a presença de Deus. Quando a gente depende de Deus, quando a gente se apoia nele, quando a gente entende que a gente não é ninguém, mas com ele a gente é tudo que precisa ser. É isso aqui que acontece, ó. Golias fugiu muito rápido, eu nem vi. Então, isso é só para representar o que acontece quando você se apoia na pessoa certa. Quando você entende que até o que seria usado para sua morte vai ser usado para te dar vida, para fazer você crescer, para fazer você desatar. Tudo que você precisa, Deus já lhe deu. Quando você disser assim, eu estou aqui, eu posso fazer isso. Jesus está comigo, então a gente vai junto. Amém? Então, muitas vezes no mínimo da oposição, no obstáculo pequeno, a gente se cala. A gente diz, não vai dar, eu não vou conseguir. O obstáculo está lá na esquina, a gente já está dizendo, vixe, meu Deus, eu vou até sair, que não vai dar não. Então, é isso que acontece, mas era para ser o contrário. Como cristãos, a gente não tem que viver na defensiva, a gente tem que viver na ofensiva. A gente não tem que viver, ai meu Deus, o que será que o diabo vai fazer comigo hoje? Não, é ele que tem que estar pensando assim, o que é que esse povo vai fazer comigo hoje? O que é que esse povo, eles vão levantar, eles vão orar, eles vão ler a Bíblia? O que é que eles vão fazer? Porque o que eles fizerem vai me atacar. De alguma forma, a gente precisa ser o ataque e não a defesa. Amém?
Tudo isso muda quando a gente muda a nossa perspectiva. Vocês perceberam que quando Davi ficou mais alto, no instante Golias fugiu. É isso que a gente precisa entender. A nossa verdadeira posição. Quando a gente sai da posição de filho e vai para a posição de medo, a gente foge. A gente não vai conseguir. É verdade, eu concordo com você. Você não vai conseguir se você estiver na posição errada. Mas se você estiver na posição certa, não tem nada que possa te parar. Amém? É tudo sobre a mudança de perspectiva. Ah, Gabi, mas isso é muito forte. E Deus vai querer que a gente se jogue de um precipício. Deus vai querer isso, Deus vai querer aquilo. Eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Imagina como Abraão se sentiu quando ele teve que levar o filho dele e entregar em sacrifício. Imagina como foi para ele entregar tudo que ele tinha de mais precioso e dizer assim, eu confio completamente. E dizer assim, eu abro mão do que eu quero fazer. Eu não estou entendendo nada, mas eu escolho obedecer. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o diabo foi colocado no mesmo planeta que o nosso para ele ter medo de nós. Deus chegou para o diabo e disse assim, eu vou colocar você no meio de pessoas que vão ser como eu e eles vão te atacar todos os dias. É isso que acontece, é essa guerra que você está travando. Você está travando uma guerra que já está ganha e você está querendo perder por WO. Não faz isso, já está tudo ganho, foi tudo combinado. Amém? Nem tudo é o que parece. O lugar que você acha que não tem para onde você ir, o lugar onde você só enxerga a morte, é o lugar onde Deus quer te fazer viver. Em terceiro lugar, terceiro e último ponto, a ferida é cura. Nem tudo é o que parece, não é? Quando a gente se sente ferido e dói e machuca e a gente não entende, mais uma vez, eu quero te dizer, essa ferida, na verdade, é cura para outras pessoas. A gente vai ler agora 1 Samuel 17, o versículo 28. Amém, vou ler. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. O que é que acontece quando você está lá só para ajudar? Você só queria fazer uma coisa boa, você só queria, sabe, estar junto. E aqueles que você mais ama são aqueles que dizem assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu conheço o seu coração. Não era nem para você estar aqui. O que é que você está fazendo? E essas pessoas, às vezes é da sua família, talvez é um amigo próximo, mas essa pessoa, ela te desencorajou. Essa pessoa, ela feriu o seu coração. Ela usou a ofensa para te magoar. E essa palavra, ela ficou gravada em você e você nunca mais esqueceu dela. Mas eu gosto do jeito que Davi responde. O irmão de Davi estava tentando fazer com que ele lembrasse do passado dele. E Davi já estava em outro nível. Davi já tinha passado da parede, do precipício. Davi já estava em outro nível. E ele responde assim, o que eu fiz agora? Será que não posso nem conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens lhe responderam como antes. Quando você é chamado por Deus, você não se engaja com a ignorância. Nem todo mundo vai entender o seu chamado. Nem todo mundo vai entender o seu propósito. Nem todo mundo vai entender a sua identidade em Deus. Mas está tudo bem. Quem não entender, você vira de costas, continua caminhando e diz assim, eu vou achar alguém que me entenda, eu vou achar alguém, eu vou achar alguém, eu vou achar alguém. Porque tem alguém que está precisando do que tem dentro do seu coração. Se alguém um dia te falou isso, tentou te diminuir, tentou te menosprezar, disse que você não era ninguém,
vira de costas de verdade para o que essa pessoa disse. Eu não estou falando para sair falando dela, eu não estou dizendo para você começar a ofender ela, para você fazer um plano de vingança, não. Estou falando para você ignorar aquilo que aquela pessoa falou, porque você tem um pai que diz as verdades dele a seu respeito. Você não precisa credibilizar quem não tem credibilidade para dizer quem você é. Você não precisa disso, amém? Então, aonde você tem depositado as suas energias? Você pode dizer para mim que está cansado. Aí eu vou te perguntar, quais as batalhas que você está lutando? Todas as guerras que você está travando são necessárias? Você está travando as batalhas certas? Porque se você não tiver, você só está desperdiçando a sua energia, em vez de você estar focado na coisa que Deus mandou você fazer. Toda vez que Deus quer liberar muito poder sobre alguém, Ele faz com que aquela pessoa passe por uma grande dor. Talvez Deus permitiu que você vivesse algo que doeu muito. Talvez Deus permitiu que você vivesse algo que até hoje você não sabe como aconteceu, por que aconteceu. Mas toda vez que Deus quer liberar poder, Ele faz a gente passar por uma dor. Para que a gente nunca esqueça da onde vem o poder, aonde deve estar a nossa dependência. Para que a gente nunca esqueça de onde a gente veio. Para que a gente nunca esqueça da onde Ele nos tirou. A gente não pode se esquecer nunca disso. Sabe? A autorização para o poder é a dor. E eu sei que é difícil ouvir isso, mas eu quero te dizer que se você sofreu um trauma muito forte com seu pai, amém, Deus quer te usar para resolver a paternidade de outras pessoas. Se você foi abusado quando você era pequeno, Deus quer te usar para curar pessoas nessa mesma área. Se você não conseguia se relacionar com a sua mãe, hoje, como você é nova criatura, você já consegue e você vai ser usado para ajudar outras pessoas nesse sentido. Tudo o que você viveu é para você ajudar outras pessoas. Não foi à toa. Você não teve que passar por tudo aquilo à toa. Você não teve que chorar sem motivo, sem propósito. Existe um propósito na sua dor. Mas você vai precisar escolher se você segue esse propósito ou se você continua segurando essa dor. Se ninguém acreditou em você, se todo mundo lhe desencorajou, Deus quer te usar para você levantar os que todo mundo diz que é desqualificado. Esse daí não serve para nada. Deus vai te usar para levantar esses, porque um dia alguém te levantou. Um dia Deus usou alguém para te levantar. Então você nunca pode esquecer disso. A ferida, ela é uma cura. Em Tiago, capítulo 1, 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A parede, o precipício, a ferida, tudo isso é para te aperfeiçoar. A razão que Deus permite isso é porque Ele sabe que não tem outro jeito, Ele te conhece. Ele sabe exatamente o treinamento que você tem que ter para você chegar lá. Essa é a única forma de você dar valor quando chegar ao seu destino, de você valorizar quando você for tudo aquilo que você sonhou e que Deus sonhou para a sua vida. O problema é que às vezes a gente faz as perguntas erradas para Deus. A gente pergunta, o que vai acontecer se eu não passar naquele concurso? Quando a gente devia estar perguntando assim, quais cadeiras que eu vou pagar quando eu passar nesse concurso? Quando eu passar nesse curso da faculdade? A gente pergunta assim, mas e se eu não conseguir comprar meu carro no fim do ano? Você tem que dizer assim, qual vai ser a cor do carro que eu vou escolher? Porque eu gosto de vermelho, eu gosto de branco, eu gosto de prata. Vai ter que ter um de cada modelo assim na minha garagem. A gente precisa parar de perguntar baseado no medo e começar a perguntar baseado na fé. A gente precisa viver como quem sabe que a guerra está vencida. Amém? Você tem que fazer as perguntas certas. Eu ouvi uma história de uma menina, uma criança que ela queria muito ir na sorveteria com o pai dela. Queria muito tomar sorvete, queria muito. E ela passou o dia, pai, por favor, me leva para tomar sorvete, por favor, me leva, me leva. E aquele pai queria levar ela para tomar sorvete, mas ele tinha tantas obrigações
que as coisas foram acontecendo e o tempo foi passando. E ela disse assim, acho que ela pensou, né? Não vai dar tempo ele me levar. E ela ficava dizendo, pai, por que a gente não vai na sorveteria? Pai, por que a gente não vai na sorveteria? Aí eu não sei o que aconteceu na vida dela. Pode ser que ela tenha lido 1 Samuel. Mas ela mudou. Ela disse assim para o pai, ô pai, quando a gente chegar lá na sorveteria, qual vai ser o sabor do sorvete que o senhor vai escolher? Aí ele olhou para ela e disse, filha, agora a gente vai ter que ir. Porque você está com uma fé tão grande que até o sabor do sorvete você já está escolhendo. A gente precisa ser desse jeito. A gente precisa escolher o sabor do sorvete antes de chegar na sorveteria. Você pode estar com nenhum dinheiro no bolso, mas você precisa escolher o sabor do sorvete antes de chegar lá, porque já está tudo pago. Amém? Os obstáculos, eles são parte do caminho. Doeu, você se machucou, você não entendeu, mas eles são parte do caminho. É necessário para o que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes a gente está parado no mesmo lugar. A gente está vendo a vida passar, a gente está vendo os outros alcançarem lugares, os outros crescerem. E a gente se pergunta, o que é que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com você. Só porque aconteceu com uma pessoa de uma forma, não significa que vai ser com você do mesmo jeito. Mas ele tem o mesmo pai que você. Então o mesmo pai que se satisfaz em realizar o desejo do coração dele, se satisfaz em realizar o desejo do seu coração. Você precisa acreditar nisso. O diabo vai fazer de tudo para que você não acredite. Vai ser o tempo todo assim. Lembra o que eu falei? As coisas não ficam mais fáceis, mas você fica mais forte. Amém? Eu queria pedir para vocês ficarem de pé. Para o louvor subir aqui, por favor. Eu vou ler um texto para vocês. Se vocês puderem fechar os olhos e só ouvir esse texto, depois a gente vai ter um momento profético. Amém? Então, eu já tentei governar o meu mundo. E na verdade eu tento até hoje. Eu já tentei entender mais que Deus as coisas que aconteciam no meu redor. Eu já tentei enxergar pela minha própria visão, mas meus ombros pesaram e eu cansei. Nem sempre as coisas vão acontecer do modo que a gente planejou. Quando a porta for parede, você é capaz de adorar a Deus no corredor? Quando tudo na sua frente for um precipício, você pode confiar e se jogar na vontade de Deus? Quando a ferida for tão forte e doer, você consegue usar para ajudar outras pessoas? Você consegue não olhar só para você? Eu quero que hoje você diga assim para Deus, Pai, talvez você não mude de lugar as montanhas que eu queria que você mudasse. Talvez você não abra o mar no caminho que eu queria passar. Talvez você não me dê a resposta, mesmo que eu chore por ela. Mas o Senhor é a minha força, o meu conforto, a minha mão forte, a minha firme fundação, a rocha que eu estou. Os seus caminhos são sempre maiores e melhores. Não existe lugar que eu vá que o Senhor já não tenha ido. É tempo de permanecer. É tempo de permanecer. Quando a figueira não florescer, quando a chuva não passar, quando o mar não abrir, é tempo de fincar os pés no chão. É tempo de dizer, eu não deixo que nada me leve para longe do meu Pai. Quando o vento estiver forte, quando o medo for enorme, quando todo mundo duvidar e você não entender nada, nós confiamos, porque sabemos, nem tudo é o que parece, mas tudo coopera para o nosso bem. Amém? Eu queria chamar você. Eu queria fazer um convite para você. Você que não está entendendo nada da sua vida, a gente vai fazer um momento profético agora. Se você quer receber uma oração específica sobre isso, sobre o estado que você está passando na sua vida hoje, talvez você não está entendendo, talvez o sim que você queria não veio, talvez a porta não era porta, era uma parede, talvez o precipício está muito profundo. Se você está se sentindo assim, eu queria pedir que você viesse aqui na frente e a gente tem uma equipe para orar de forma específica por você. Talvez hoje é o dia
que Deus vai te dar uma resposta. Talvez hoje é o dia que Ele vai só derramar o bálsamo dele na sua vida. E você vai se sentir amado de novo. Você vai se sentir caminho de novo. Sabe, hoje é um dia de você dizer: Deus, eu não quero mais o controle. O Senhor pode cuidar de tudo. Eu deixo o Senhor cuidar de tudo. Por muito tempo eu tentei, Jesus. Eu tentei e eu tentei pela minha própria força. Mas hoje eu te dou o controle. Hoje eu não quero mais entender. Eu só quero viver a tua vontade para a minha vida. Amém? A gente vai cantar essa música. E você pode vir aqui para frente. Não tenha medo. Não seja desencorajado por nada. Não tenha vergonha. Porque Deus falou que essa seria a noite de destravar algumas coisas. Destravar talvez o que você está perguntando há muito tempo. Então, se é isso que você deseja, vem aqui para frente que a gente vai orar por você. De você, e elas vão fazer uma oração pela sua vida. Você não precisa ver quem é, você não precisa entender. Essa não é a noite de você entender o que Deus está fazendo. É a noite de você se posicionar para o que Deus quer fazer. Amém? Se posicione num lugar de coragem para receber o que você nunca recebeu antes. As pessoas vão orar em vocês e vocês vão receber coisas específicas de Deus. Que não seca, o rio que transborda em mim. Eu te amo, como eu te amo. És a fonte que
seus olhos, mesmo se você não veio aqui para frente. Eu vou fazer uma oração. Amém. Pai, nós estamos aqui porque nós decidimos que não entender nada é a melhor opção. Nós te amamos, Jesus, mais do que tudo. Nós te amamos mais do que tudo. E nós confiamos. Nós confiamos quando for parede, quando for precipício, quando for ferida. Nós confiamos, Jesus. Nós confiamos que o Senhor sabe o melhor. Nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós não queremos mais viver cativos, viver presos ao medo. Nós queremos enfrentar, nós queremos encarar de frente tudo que o Senhor preparou para nós. Nós não vamos mais nos submeter aos Golias. Nós estamos aqui porque somos uma geração que te ama. E quem te ama, te obedece. Quem te obedece sabe que você tem o melhor para nós. Nós queremos isso, Jesus. Nós só queremos te amar. Não importa o que aconteça. Nós só queremos estar no centro da tua vontade e ficar contigo todos os dias, Jesus. Nós te entregamos nosso coração. Nós te entregamos o nosso controle. Nós te entregamos o nosso futuro. Obrigada, Jesus.